dedicámos um bom tempo a falar sobre este tema importante para os filhos de Deus, que todos nós devemos estar envolvidos no seu reino, devemos estar a trabalhar, a servir ao nosso Deus, envolvidos na sua igreja local e também falamos sobre como homens e mulheres devem fazê-lo. Agora, normalmente na nossa igreja nós temos por hábito pregar textos, livros, ir versículo a versículo, e é isso que queremos retomar nesta manhã, queremos voltar a isso. Durante um bom tempo o pastor Jairo levou-nos numa sequência de pregações, desde Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11, e ele cessou aí por causa da história em si, e agora eu queria começar com o Evangelho de Mateus. E o objetivo é irmos até ao final do capítulo 4, antes do grande sermão do Senhor Jesus, e uma vez concluída essa secção, o pastor Jairo vai voltar e ele vai então retomar Gênesis 12 e contar-nos a história de Abraão. E quando ele cessar a história de Abraão, eu voltarei e farei o Sermão do Monte com os irmãos. E assim queremos ir também mostrando-vos também estas verdades nestes diferentes livros. E obviamente ao fazê-lo queremos santificar a Igreja do Senhor e que o Senhor salve pessoas no nosso meio. Agora é importante esta série que vamos fazer no Evangelho de Mateus para o nosso contexto como igreja. Quando estamos a pregar ou também a preparar os sermões, sempre estamos a pensar em vocês, estamos a pensar na audiência, estamos a pensar nas pessoas que nos ouvem, nas possíveis pessoas que vêm visitar-nos. E nós muitas vezes detectamos que as pessoas vêm de lugares, de situações, de antigas igrejas, de contextos onde o Evangelho não foi claro, onde o Evangelho não foi esclarecedor, onde as pessoas não entenderam realmente o Evangelho, o que a Bíblia ensina. Muitas pessoas na nossa igreja e ouviram o Evangelho como Jesus quer fazer grandes coisas na tua vida, ou Jesus quer abençoar-te, Jesus quer algumas destas coisas que têm muitas vezes a ver com a prosperidade terrena, com o bem-estar das pessoas aqui na terra e não necessariamente o Evangelho das Escrituras. Por isso, ao entrar no Evangelho de Mateus, um dos grandes objetivos que temos é esclarecer claramente para todos vocês o que é o Evangelho que está aqui, neste precioso livro. E de uma forma muito específica, o Evangelho de Mateus. Mas também nós vivemos um tempo muito particular. Não sei se têm reparado nisso, mas o nosso ambiente é um ambiente que se tornou muito político. Fala-se muito de política. Não é assim? Nas redes sociais, muitas vezes nas conversas que temos uns com os outros, há um grande ambiente de política. Não me lembro, na minha curta história de vida, desde que me lembro de ser pessoa, de ver pessoas a falar tanto de política. E mesmo sendo cristão, já com 30 anos de cristão, não me lembro de no meio da igreja, falar-se tanto de política. Acredito que isto acontece porque vivemos num mundo cada vez mais pequeno, assim, a comunicação social, a internet, as redes sociais fazem com que o mundo fique mais pequeno e isso leva-nos a falar muito da situação nacional e não somente da nacional, mas também internacional. Vemo-nos a falar sobre o que está a acontecer na China, na Índia, em alguns países de África, nos Estados Unidos, na América Latina e falamos muito do que acontece em termos de política. Agora, não sou contra que a igreja fale e comente acerca disso. Não sou muito apologista deste ditado que há por aí, de que eu não sou uma pessoa que gosta de falar de política, religião e futebol, porque estas coisas dividem. Eu não acho que a igreja tem que fugir, esconder-se da realidade. Agora, o que me preocupa a mim é que a igreja possa falar destes temas de forma bíblica, por meio das Escrituras, com o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Como nós vimos no passado, quando falámos do facto de os homens terem um exercício de ensino na igreja, e de que estes homens precisam de ter no seu coração a habitar ricamente a palavra de Cristo. E uma vez que isto acontece, temos a habilidade, a capacidade de entender o que é que está a acontecer à nossa volta e dar o conselho sábio, a verdade que realmente irá ajudar as pessoas a fazer o que têm que fazer na sua vida cristã. Agora, é muito interessante que há muitos séculos atrás, um jovem também estava a viver uma crise nacional.
E não só nacional, uma crise internacional. Aliás, este jovem tinha sido tirado da sua terra e foi levado para um outro país, uma outra nação, e ficou longe de tudo aquilo que significava estar dentro do seu país. Vivia numa nação completamente pagã, totalmente voltada para muitos deuses que não conheciam o Deus vivo e verdadeiro. E nessa ocasião, Deus usou este jovem para lembrar duas verdades muito importantes. A primeira, que é muito importante para nós também, é que Deus é soberano. Não importa o que esteja a acontecer, não importa o que virá, Deus é soberano, tem tudo sob controle. Não há nada que irá surpreender o nosso Deus. Ele sabe a história, Ele decreta a história. O Senhor tem todas as coisas na sua mão. Em Isaías, o Senhor é muito claro, é Ele que ordenou o princípio e o fim. Mas também, esta história que irei relatar-vos ensina-nos que Deus tem um reino. E um reino que virá. E que será estabelecido sobre todos os reinos. Aliás, irá destruir todos os reinos. E este reino ficará e irá ficar para sempre. E essa perspectiva sobre o reino é muito importante para mim e para ti. Para a forma como nós devemos viver nesta terra. Como filhos desse reino. Como cidadãos desse reino. Como súbditos do rei desse reino. Então, muito importante, esta é a história de Daniel. Daniel capítulo 2, e eu vou relatar-vos, também podem abrir na passagem, porque vamos ler alguns destes textos, Daniel capítulo 2, antes de irmos ao nosso texto desta manhã. Em Daniel capítulo 2, Daniel começa a história por contar-nos que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E este sonho perturbou muito, de tal forma que ele ficou sem conseguir dormir, com insónias. Quando acordou pela manhã, também Nabucodonosor, muito perturbado, nervoso por causa deste sonho, mandou chamar todos os magos, sábios, encantadores, talvez astrólogos, feiticeiros do seu reino, para que viessem até à corte. E quando eles chegaram ali, ele disse-lhes: eu tive um sonho que me perturbou imenso. E eu preciso que vocês me digam qual foi o sonho e qual é a interpretação. Talvez o sonho perturbou de tal forma que ele nem se lembrava bem do sonho. Então, claro, como era de esperar, estes sábios, estes encantadores, eles não tinham como saber que sonho foi e muito menos a sua interpretação. Então isto frustrou imenso Nabucodonosor. E ele decreta que todos estes magos, todos estes encantadores, todos estes feiticeiros sejam mortos se não puderem dizer o sonho e a sua interpretação. E claro, este decreto incluía Daniel e os seus amigos, porque incluía todos os conselheiros próximos do rei. Então Daniel tentou com que este decreto demorasse um pouco e ele chamou os seus amigos e disse aos seus amigos: vamos orar a Deus para que Deus nos ajude a saber qual foi o sonho do rei e qual é a sua interpretação. Agora, claro, eu e tu, como iremos fazer nesta manhã, temos que conectar as histórias da Bíblia. Por que razão Daniel iria lembrar-se de fazer uma coisa destas? Bem, como um conhecedor do Antigo Testamento, como um conhecedor das histórias da Antiguidade, ele lembrou-se que lá atrás, muitos séculos antes, um jovem chamado José foi levado para o Egito, para longe da sua família, para longe da sua nação, e naquele lugar um rei também teve um sonho e queria saber a sua interpretação, e José recorreu a Deus e Deus deu a resposta. E Daniel, com grande ousadia, diz aos seus amigos: vamos orar, porque nós temos o mesmo Deus que José, e vamos pedir a Ele que nos diga qual foi o sonho e a interpretação. E Deus, na sua imensa graça e misericórdia, nessa noite, numa visão, dá o sonho a Daniel e a sua interpretação. Então Daniel vê que o sonho que o rei teve era uma grande estátua, que a cabeça era uma cabeça de ouro, que o peito e os braços eram de prata, que os quadris e as coxas eram de bronze, que as pernas eram de ferro e que os pés eram de ferro e barro. E deu a Daniel a interpretação. Agora notem, Daniel capítulo 2, versículos 36 até o 41, Daniel irá dar a interpretação. E nesta interpretação Daniel irá dizer-nos que todos estes materiais, que obviamente se tu vais pensando um pouco, eles começam a diminuir em valores
De ouro para prata, prata para bronze, bronze para ferro, ferro para barro. Isto significa que o que irá acontecer, o que irá contar, tem algo a ver com valor, com qualidade. Bem, Daniel irá falar de 5 impérios que virão e que todos eles serão inferiores ao primeiro, ou os que vêm antes, e que estes impérios irão ter um domínio sobre o mundo. Bem, o texto diz assim, versículo 36, este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poderes, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. E temos que parar aqui. Já viram bem essa descrição? Sobre Nabucodonosor, um rei pagão. Já viram como Deus conferiu tal poder a este tipo de homem? Bem, quando entrarmos no Evangelho de Mateus, e vocês vão entender a conexão que estamos a fazer aqui, nós iremos entender que um dia Deus vai trazer um reino, que irá ser um reino sobre toda a terra. E irá ter um rei que irá reinar sobre toda a terra. Se Deus conferiu tal poder a um rei pagão, vamos duvidar nós que Deus irá fazer isso com o seu próprio filho? Claro que não. Bem, o texto continua e diz no versículo 39, depois de ti se levantará um outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois o que viste, o ferro misturado com barro de lodo. Então Deus mostrou a Daniel e a este rei babilónico aquilo que irá acontecer em breve, na história mundial, naquilo que iria acontecer depois da geração deles. 4 impérios que iriam suceder-se um após o outro, iriam dominar o mundo, desde os dias de Daniel até a era do Novo Testamento. É muito interessante porque os céticos das Escrituras, quando leem um texto como este, e veem que a data de Daniel é uma data muito antes disto acontecer, eles dizem, como é que é possível que este homem diga que estas coisas vão acontecer e elas tenham acontecido? Então, claro, para eles, não dá como colocar Daniel naquele tempo. Eles têm que trazer Daniel para o tempo de Jesus. Porque é tão certo, tão assertivo, que para eles é difícil crer. Mas eu e tu sabemos, cremos nas Escrituras, cremos na verdade. E Daniel está a dizer-nos, é isto que irá acontecer. 4 impérios. Bem, quais são eles? Cabeça de ouro, claramente, é o Império Babilónico. O que vem a seguir, que é o peito e braços de prata, são os Medo-Persas, o império que veio a seguir aos babilónicos. A seguir, o ventre e as coxas de bronze eram os gregos. E as pernas de ferro eram o Império Romano. Agora é muito interessante porque até aos nossos dias, especialmente no Ocidente, muito da ordem mundial, muito daquilo que acontece nos governos, tem certas raízes, uma herança destes 2 últimos impérios, o grego e o romano. Muito da nossa lei, muito da forma como os governos estão construídos, tem essa herança. Agora, é interessante, porque termina com um império nos pés, que é de ferro e barro. E este império ainda não veio. Ainda não está. E este é um esforço final das nações de se coligarem para poder trazer este império à luz. Mas tem um problema. Daniel diz que eles estão divididos. Bem, o ferro claramente é uma demonstração de força, mas o barro é claramente uma demonstração de fragilidade. E este é um império que, por mais que se coligue, vai ter força e fragilidade. Mas há um final nesta história. Graças a Deus que não termina aqui. Porque no final da história, e isto é muito pertinente para quando entrarmos em Mateus, Deus vai lançar uma pedra dos céus, que ao cair, irá bater nesta estátua, irá destruir totalmente esta estátua, irá esmiuçar esta estátua, e não sobrará nada desta estátua.
E Deus diz que isto é certo, que isto vai acontecer. Notem, capítulo 2, versículo 45, diz: o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, e certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Bem, que pedra é essa? Notem o versículo anterior, versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais o quê? Destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá o quê? Para sempre. Uma vez que ele esteja, não haverá outro. Uma vez que ele esteja neste mundo, não vamos esperar outro. Este irá ficar e irá ficar para sempre. Então, uma profecia dada a um rei pagão previu perfeitamente o clímax de toda a história da Bíblia. Todas as outras profecias que ainda estão para se cumprir apontam de forma suprema a esta mesma verdade. Sabem, irmãos, eu acredito firmemente que nós estamos diante do grande tema das Escrituras, do grande tema da história da humanidade. Acredito até mesmo que este tema, especialmente deste reino que vem, é a chave para interpretar toda a Bíblia. Aliás, vamos fazer o seguinte, porque o nosso interesse é o Evangelho de Mateus e tu, Mário, levaste-nos para Daniel. Bem, vamos até Mateus. Notem, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Notem como este é o tema central e esta é a chave que Mateus irá usar para fazer-nos entender o grande propósito de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 2. O texto diz o seguinte: esta é a mensagem de João Batista, o precursor do Messias, aquele que viria para preparar o caminho do Senhor. Então diz assim o versículo 2, qual era a mensagem dele? Arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus. Bem, depois desta ocasião, o Senhor Jesus começa também o seu ministério, depois do seu batismo, depois da tentação. O Senhor Jesus começa o ministério. Bem, qual será a sua mensagem? Capítulo 4, versículo 17. Notem. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus. Bem, o Senhor Jesus começa este grande discipulado com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e chega então um momento da história em que Jesus irá enviar estes apóstolos para que eles também preguem, especialmente a Israel. Qual será a mensagem? Notem capítulo 10, versículo 5. Capítulo 10, versículo 5 e até o versículo 7, diz assim o texto: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos. Mais à frente, nós iremos entender porque é que o Senhor Jesus faz isto. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o quê? O reino dos céus. Aliás, neste Evangelho, Mateus e o próprio Senhor Jesus definem a mensagem cristã desta forma. Notem, voltamos ao capítulo 4. Capítulo 4, versículo 23. Diz assim o texto: percorria Jesus toda a Galileia, capítulo 4, versículo 23, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do quê? Do reino. O evangelho do reino, irmãos, não é um evangelho diferente do nosso. É o mesmo evangelho. E era isto que o Senhor Jesus estava a fazer em relação ao seu reino. Capítulo 9, versículo 35. Capítulo 9, versículo 35, diz o texto: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o quê? O evangelho do reino. Capítulo 24. No último grande sermão do Senhor Jesus, o sermão escatológico, para dizer-nos aquilo que irá acontecer no final dos tempos, nos dias difíceis que esta terra irá viver. Bem, que evangelho será pregado nesse tempo? Capítulo 24, versículo 14. E será pregado este reino, ou este evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então não é um evangelho só para Israel, o evangelho do reino, mas é um evangelho para todas as nações. Então virá o fim. Então, sem dúvidas,
Eu e tu podemos investir a manhã toda em ver só no Evangelho de Mateus que este é o grande tema. Aliás, no Evangelho, o Senhor Jesus lida com a sua geração e mostra-nos que essa geração tem o mesmo problema que a nossa geração. Que é uma geração que procura muito os bens materiais. Que de alguma forma procura viver o reino na terra por meio das coisas materiais, daquilo que o mundo crê que irá satisfazer o homem, aquilo que o mundo diz que é o melhor para nós, que nós devemos procurar essas coisas se queremos também paz, alegria, satisfação. Bem, o Senhor Jesus diz, não, vocês não se portem como os gentios. Não acumulem tesouros nesta terra. Lembrem-se que vocês não podem servir a dois senhores. Não andeis ansiosos com essas coisas. Mas há uma coisa que eu e tu somos chamados a fazer. Notem capítulo 6, versículo 33. Diz o texto, buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O seu reino. Sabem, numa ocasião, os discípulos viram o Senhor Jesus orar. Eles ficaram muito espantados. Porque o Senhor Jesus orava de forma totalmente distinta dos escribas e fariseus, dos líderes religiosos da sua época, que repetiam coisas para tentar de alguma forma obter um favor de Deus. E ao verem a diferença, eles disseram ao Senhor Jesus, por favor, ensina-nos a orar. Então o Senhor Jesus ensinou-os a orar. Notem aqui também no capítulo 6, voltando um pouco atrás, versículo 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o quê? O teu reino. Então percebem, nestes curtos versículos que vimos, que o grande tema de Mateus é o quê? É o reino. E parece ser o reino que Daniel falou que um dia virá e que irá destruir todos os outros reinos e que esse reino, uma vez que esteja, ficará para sempre. Então é grande a expectativa quando entramos em Mateus, porque é este o grande tema, falar acerca do reino. Eu disse-vos que esta palavra reino é de alguma forma a interpretação, a chave para interpretar as Escrituras. E eu acredito nisso firmemente. Eu sei que há debate sobre este tema, mas deixem-me dar-vos uma ilustração, pelo menos. Quando nós começamos a ler a Bíblia em Gênesis capítulo 1, esta é a imagem que nós temos clara. Nós temos um Criador, que é o Rei do Universo, que cria o homem à sua imagem e semelhança, para o representar, é isto que significa a imagem e semelhança, para o representar nesta terra. E este homem é chamado a reinar, a subjugar, a dominar esta terra. Temos então um Rei do Universo e um Rei na terra. Gênesis 1, Gênesis 2. Quando saltamos até ao fim da história, Apocalipse 21, Apocalipse 22, nós temos um novo céu e uma nova terra. E nós temos, outra vez, Deus e o Cordeiro no trono, como os reis desta nova terra e novos céus, e nós temos os homens na nova terra a reinarem. Então sempre foi o objetivo de Deus desde o início, estabelecer o seu reino sobre a terra. Mas aconteceu Gênesis 3. E o seu reino, criado, agora passou a ser um reino caído. Mas quando chegamos ao final da história, por meio de um rei especial, Deus irá fazer um reino restaurado. Esta é a grande história da Bíblia. Se queres esboçar toda a Bíblia, é isso. Reino criado, reino caído, reino restaurado. Então eu acredito que estamos diante de um tema que precisamos de entender, e uma vez que o entendemos, ele tem grande impacto na forma como nós vivemos neste mundo, na forma como olhamos todas as esferas da vida. Mas não podemos falar deste reino sem falarmos da personagem principal deste reino. E o personagem principal deste reino não sou eu e nem és tu. Sim, tu não és o centro da história. Isto não é sobre ti. O personagem principal dessa história tem um nome. O nome dele é Jesus Cristo. E se Mateus vai falar sobre o reino, ele não pode fugir de falar sobre o rei. Aliás, ele não pode começar de outra forma. Ele só pode começar falando acerca
do rei. Se ele vai dizer aos seus patrícios, porque o objetivo do Evangelho de Mateus é falar em primeiro lugar aos judeus, que o reino está aqui perto, o reino está próximo, então o rei tem que estar aqui. O rei tem que estar próximo, porque ele traz consigo este reino. Por isso, Mateus capítulo 1, versículo 1. Mateus 1, versículo 1. Livro da genealogia de quem? De Jesus Cristo. Hoje, nesta manhã, nós vamos analisar só esta frase. Porque o que Mateus diz aqui é muito profundo. Importante para nós entendermos. Agora, deixa-me dizer-te que este rei que Mateus irá apresentar, que tem o nome do Senhor Jesus Cristo, não é só o rei para Israel. Ele não é o rei de uma nação que está no Médio Oriente e que não tem nada a ver com Portugal, não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com os vários países de África que estão aqui representados. Não. Este é o rei dos reis, Senhor dos senhores. É o rei de toda a terra. O reino que Deus irá colocar na terra, cujo rei é o Senhor Jesus Cristo, será um reino sobre todas as nações. A tua nação e a minha nação. Por isso precisamos de o conhecer bem. Nota, Mateus, que em primeiro lugar irá falar a Israel que precisa de reconhecer este rei e submeter-se a este rei, irá lembrar que um dia, eu e tu, pertenceremos a esse reino e que vamos sentar com os judeus nesse reino. Nota Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 11. Diz assim o texto, o Senhor Jesus está a falar numa história em que um centurião romano se converte, demonstra fé. E isto é espantoso porque até esta altura os judeus têm resistido ao rei. Mas aparece este romano, um centurião de um lado qualquer, e demonstra a sua grande fé nele. E o Senhor Jesus diz, uau, incrível. E notem o comentário que o Senhor Jesus faz, versículo 11. Digo-vos que muitos do Oriente e do Ocidente virão e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Sabem, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é fazer uma mesa no meu quintal, um bom churrasco, e ter vários de vocês sentados e conversarmos sobre muitas coisas. Eu adoro isso, eu gosto de fazer isso. Imaginam um dia no reino, nós sentados com estes homens. Uau, incrível. Estes homens que nós lemos as histórias deles, que usamos como exemplos, bons, negativos. Um dia estaremos sentados com eles. E porquê? Por causa de um rei, cujo nome é Jesus Cristo. Então, voltando a Mateus capítulo 1. Esta é a nossa proposta nesta manhã, porque vamos falar acerca deste rei, e ele não pode ser só o rei de Israel, ele deve ser o rei de todas as nações, e quando nós dizemos isto, o que eu estou a dizer, irmãos, é que ele tem que ser o rei da tua vida. Tu tens que ser um súbdito dele. Tu deves estar debaixo do seu domínio. Tu deves viver para ele. Ele deve ser o rei da tua vida. E esta é a nossa proposta, razões genealógicas, peço perdão pela palavra, pelas quais Jesus deve ser o rei da tua vida. Razões genealógicas pelas quais o Senhor Jesus deve ser o rei da tua vida. Mateus então começa no seu título, isto é um título basicamente, Livro da Genealogia de Jesus Cristo. E começa então com uma série de nomes. E é muito normal, eu já sei, já vos conheço, que quando vocês chegam a textos como estes, especialmente aqueles que gostam de ler histórias para os seus filhos, quando chegam a textos destes dizem, vamos saltar já para o versículo 18, não é? E não investem tempo em ler, não é? Quase todas as genealogias do Antigo Testamento, agora do Novo Testamento, nós saltamos porque achamos que elas não são, não despertam interesse, são aborrecidas. Bem, vamos recuar um pouco. Nós partimos do princípio de que toda a Escritura é inspirada por Deus. E isso inclui as genealogias. Deus inspirou. Não somente isso.
Em 1 Pedro diz-nos que o Espírito Santo moveu homens para escrever a palavra de Deus. Então significa que o que temos aqui, tudo o que temos aqui é a palavra de Deus. Não podemos saltar isto. Deus colocou aqui. O Espírito Santo colocou aqui. Por isso é importante. Devemos parar e ler. Pensar porque é que está aqui. Qual é a razão desta genealogia? Além disso, talvez para nós no Ocidente não seja assim tão importante. Nós não procuramos saber quem foi o nosso tetravô. Alguém conhece o seu tetravô, os que vêm antes? Não procuramos saber a nossa árvore genealógica. Mas para os judeus isto era extremamente importante. Aliás, Mateus, se tu vais apresentar-nos o Messias, se tu vais dizer-nos que Jesus é o Cristo, é aquele que deve reinar, é aquele que trará o reino de Deus que está prometido no Antigo Testamento, então tu tens que nos provar. Tens que nos provar e ele, a primeira coisa que ele deve fazer, por isso o Evangelho tem que começar assim, é dizer-nos de onde vem o Senhor Jesus Cristo. Qual é a sua origem humana? Como é que ele chegou até nós? E por isso esta genealogia é assim tão importante. Aliás, para os judeus eram rigorosos com as genealogias. Se tu não pudesses provar a tua origem, tu estavas fora. Nota este texto, vamos até atrás, Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 2, versículo 59 até ao versículo 62. Não sei quantos de vocês leu todo este capítulo, já viram? Todo este capítulo? Quantas vezes saltaram este capítulo na vossa leitura diária? Que o Senhor vos perdoe. Versículo 59 tem uma secção aqui muito importante. Diz assim o texto a partir do versículo 59. Capítulo 2, também de Esdras. Versículo 59 até o 62. Diz assim o texto. Também estes subiram de Tel Melá, Tel Arsa, Querub, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Deixa-me dizer, estes homens estão feitos ao bife. Versículo 60. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos. Para o quê? Sacerdócio. Vem, se Mateus não consegue ou não conseguisse provar que Jesus tem uma origem muito importante para ser o Messias, para ser o rei, aquele que irá trazer este reino, então Jesus não estava qualificado. Não podíamos avançar com ele. Por isso a importância desta genealogia. Mas não somente isso. É muito interessante a forma como Mateus começa. Voltando a Mateus capítulo 1, versículo 1, ele começa por dizer livro da genealogia. Literalmente, esta devia ser a forma de traduzir livro das origens de Jesus Cristo. E quando ele menciona assim, se conheces bem o Antigo Testamento, ele está a usar a linguagem da criação. Porque é assim que começa Gênesis. O livro da origem do universo. O livro das origens, aliás, várias vezes se repete assim ao longo do livro de Gênesis. As origens deste, as origens deste, as origens deste. E agora ele usa exatamente a mesma linguagem. Em primeiro lugar, obviamente, está a mostrar-nos que ele está cheio do Antigo Testamento na sua mente. Cheio da palavra na sua mente. E usa a mesma linguagem que Moisés usou para descrever a origem de todas as coisas. E isto é muito interessante. Porque em Gênesis 1 nós temos a origem do universo. A origem da criação. E quando chegamos a Mateus capítulo 1, nós temos a origem da nova criação. A origem da nova criação. Se eu e tu vamos ser novas criaturas, se eu e tu vamos ser parte da nova criação, só pode ser através deste homem, Jesus Cristo. Não há outra forma.
Ninguém pode ser nova criatura, ninguém pode ser parte da nova criação, a não ser por este homem, Jesus Cristo. Então, muito importante este registro. E este seria o nosso primeiro ponto nesta manhã. Ele, Jesus, deve ser o rei da tua vida por causa do seu nome. Ele deve ser o rei da tua vida por causa do seu nome. Quando Mateus diz estas palavras, Jesus Cristo, estas palavras têm grande impacto na sua audiência. Lembra-te, ele está a escrever a judeus. E para os judeus, os termos têm significados. Querem dizer alguma coisa. E nós precisamos de aprendê-los e entender que Mateus arranca, como nós costumamos dizer no futebol, de pés juntos. Ele não perde muito tempo. Ele usa 2 títulos, 2 nomes, que têm grande significado. Bem, em primeiro lugar, Jesus. Esta palavra Jesus, obviamente, vem do grego, é uma palavra grega que vem do hebraico Jesua, tem as suas origens no nome Josué e que tem as suas origens no nome Jeová. E literalmente Jesus significa Jeová salva ou Jeová ajuda. Agora, Mateus esclarece-nos por que razão Deus decidiu dar o nome a este menino, o nome a este homem de Jesus. Nota o capítulo 1, versículo 21. Mateus 1, versículo 21, o anjo aparece a José numa visão à noite, num sonho, e diz-lhe para que ele receba a sua mulher e dá-lhe a razão. E diz assim o versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. E eis a razão, eis o significado. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Bem, não há dúvidas, esta é a forma apropriada de começar um evangelho. Evangelho, o que é evangelho? Sempre deve começar com o pecado. Sempre. Esses evangelhos que andam aí, da prosperidade, da boa vida, são evangelhos que denigrem o que é o evangelho das Escrituras. Porque o evangelho das Escrituras começa sempre com o pecado. E a razão é simples. O maior problema da humanidade não é a crise política nacional. O maior problema da humanidade não são conflitos que andam por aí. O maior problema da humanidade tem este nome: pecado. Pecado. Mas como estamos a falar de reis, só existe 2 alternativas nesta sala. Porquê? Porque nesta sala não há neutralidade. Todos nós obedecemos a um rei. Ou somos súbditos do rei Jesus, ou somos súbditos do rei pecado. Não há neutralidade. Ninguém aqui pode dizer, eu não sigo o Senhor Jesus, mas pronto, não sigo nada. Não. Ou serves a Jesus, ou serves o pecado. O Senhor Jesus foi muito claro nisto. Quem comete pecado é escravo do pecado. Quando Paulo ensina a igreja dos Romanos sobre a união com Cristo, Romanos capítulo 6, ele usa este argumento. Ele diz-nos agora que estamos unidos a Cristo, nós cristãos, já não vivemos debaixo do poder do pecado. E ele deixa esta advertência à audiência dos romanos. Ele diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Em outras palavras, todos nós temos um rei. Ou é Jesus, ou é o pecado. Quem é o teu rei? Nesta manhã, quem é que reina a tua vida? Bem, o que é importante decidir aqui, nesta manhã, é que rei é que tu vais seguir. Com que rei irás continuar? Bem, Mateus começa claramente por mostrar-nos que o Evangelho tem que falar acerca disto. Sempre irá começar com isto. Lembram-se como é que João Batista começou a sua pregação? Arrependei-vos. Do quê? Do pecado. Como é que Jesus começou a sua pregação? Arrependei-vos. Como é que os apóstolos começaram a sua pregação?
arrependei-vos. Porquê? Porque que é Evangelho sempre irá falar do pecado. Não podemos fugir disso. Porque senão não há razão para o Evangelho. Não há razão para boas notícias. Se não dizemos às pessoas que elas têm um grande problema na vida delas. Aliás, em Mateus, o pecado é definido. Notem alguns exemplos. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22. Diz o texto: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Uau! E quem preferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Nota ainda, versículo 27 e 28. Diz o texto: ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção o quê? Impura. No coração, já adulterou com ela. Este é o nível. Este é o nível. Quem escapa? Quem se pode escapar desta situação? Aliás, o Senhor Jesus, neste Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7, o Senhor Jesus lembra-nos que o padrão de Deus é altíssimo. No final do capítulo 5, versículo 48, notem o que é que ele diz à sua audiência. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celeste ou celestial. Esse é o padrão. É aí o nível. Ser o quê? Perfeito. Não tenho dúvidas. Se eu perguntar aqui quem é perfeito, todos vão levantar a mão? Claro que não. Porque tu sabes que, mesmo hoje de manhã, já pensaste alguma coisa errada. Talvez já disseste alguma coisa errada. Já te comportaste de forma errada com outra pessoa. As tuas imperfeições estão aí, diárias, para todos verem. Não podes esconder. Não consegues. O objetivo do Senhor Jesus é dizer-te: tu não consegues chegar aonde Deus quer. E o teu grande problema é o pecado. Esta é a mensagem. O Evangelho sempre deve começar aí. Mas não somente isso. Sabes, o Evangelho de Mateus é o Evangelho que mais fala acerca do inferno. Muito mais do que fala do céu. Para alertar-te de que se tu não resolves o problema do teu pecado, tu vais para esse lugar. Que no Evangelho de Mateus é definido como um lugar onde as pessoas vão ranger os seus dentes, num lugar onde o verme nunca irá cansar-se de consumir e onde as pessoas irão ser atormentadas e irão pagar pelos seus pecados por toda a eternidade. Porque não resolveram em vida. Agora, antes que a morte venha, o problema, o principal e importante problema da sua vida, o pecado. Mas sabem, há algo que me preocupa ainda mais. O Senhor, na sua graça, salvou-me quando eu tinha 10 anos, hoje tenho 41, são 31 anos de crente. E sabem, em 31 anos de crente, eu tenho visto muitas e muitas pessoas na igreja que se disfarçam de crentes, que se enganam a si mesmas, que são só religiosas. Lembra-te que o Senhor Jesus, o Evangelho de Mateus irá mostrar isso. Ele vem e ele confronta pessoas religiosas que estão totalmente perdidas. Pessoas que dizem conhecer o Antigo Testamento, que confessam que Jeová é o único Deus, mas que estão totalmente perdidas. E o Senhor adverte que um dia, no juízo final, Ele irá mostrar quem são estas pessoas. Nota, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículo 21, no contexto ele está a falar aos falsos mestres e, obviamente, de forma abrangente, aos falsos cristãos, aos falsos irmãos. E o versículo 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, Senhor, quem entrará? Quem pode entrar pelos portais eternos? Diz o texto: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos naquele dia. Que dia? O dia do juízo. O dia em que tu irás comparecer diante do juiz. Naquele dia, hão de dizer-me: Senhores, Senhores, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demónios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Vêm estas pessoas? Elas estavam na igreja. Elas estavam a servir a Cristo. Elas confessavam crer em Cristo. Elas estavam envolvidas. Mas elas têm um problema. E um problema que tem a ver com o rei da vida delas. O texto continua, nota. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais o quê? Sabem qual é o problema? É que o pecado continua a ser o rei da vida delas. Tens que entender isto. Se tu és salvo em Cristo, tu és de Cristo. E o pecado já não reina em ti. Tu passaste a ser escravo dele. Tu agora vives para ele. Tu agora és dele. Não significa que és perfeito. Não significa que deixaste de pecar, porque o pecado está presente. Mas o pecado já não tem domínio sobre ti. Por isso não podes praticar pecado. Não podes viver no pecado. Se tu realmente estás unido a Cristo. Mas se tu não estás, então o pecado continua e continuará a ser o teu rei. Mesmo que confesses Cristo. Por isso esta mensagem do Evangelho de Mateus é muito importante. Deixa-me ir um pouco mais profundo. Sabes que o problema do pecado é um problema que está dentro de ti. Tu não pecas porque, pronto, Mário, não entendes, o meu marido é difícil, faz-me pecar. Ou a minha mulher é difícil, ela faz-me pecar. Ou Mário, tu não imaginas os filhos que eu tenho. Tiram-me do sério. Como é que eu posso não pecar? O teu problema não é esse. O teu problema está no teu coração. E o Senhor Jesus deixou isso muito claro. Nota, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículos 19 e 20. Mateus 15, 19 e 20. Porque do coração, também no contexto, o Senhor Jesus está numa disputa, mais uma vez, com estes líderes religiosos sobre lavar as mãos, o que é que contamina o homem. O que é que contamina o homem, Senhor? Notem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfémias. Sabes porquê que tu pecas? Porque tu tens todas estas coisas no teu coração. Sabem porquê que as pessoas fizeram o que fizeram? Porque elas têm todas estas coisas a dominar o seu coração. E sabem, o pecado no coração contamina todo o homem, todo o seu ser. Porque o texto diz, são estas as coisas que contaminam o homem. Contaminam os seus pensamentos. Contamina as emoções. Contamina a vontade. Contamina todo o ser do homem. Esta é a situação. Estas são as notícias que temos que dar aos homens. Evangelho, o que é Evangelho? Tem que dizer isto às pessoas. E dizemos isto porque é verdade. E dizemos porque amamos as pessoas. E não queremos que elas se percam nos seus pecados. Sabem, o Senhor Jesus veio para todos aqueles que percebem isto. Todos aqueles que percebem que estão doentes. Porque os sãos não precisam de médico. Mas Ele vem para aqueles que percebem no seu coração, Senhor, esta é a minha situação. Eu sou súbdito do pecado. Eu vivo para o pecado. Eu amo o pecado. E não me consigo libertar do pecado. Só Tu, Senhor, me podes libertar disto. Só Ele tem o poder para fazê-lo. E só Ele fez a obra para o fazer. E tu precisas dEle. Por isso o nome dEle é Jesus. Porque Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Agora, o seu nome não é só Jesus. É Jesus Cristo. E quando Mateus disse Cristo, se eu e tu fôssemos judeus, os nossos ouvidos estariam a fazer um ruído. Porque esta é uma palavra muito importante para eles.
Esta é uma palavra grega, Cristo, que vem do hebraico Messias, que podia ser traduzido como ungido. E esta palavra ungido, para os judeus, tem grande significado. Porque na antiguidade havia 3 pessoas que eram ungidas em Israel. A primeira delas foram os sacerdotes. Eles eram ungidos por Deus, lembram-se de Arão, os seus filhos, o seu clã, a sua família separada para serem sacerdotes em Israel. Bem, eles foram ungidos por Moisés com óleo especial para dizer que estes homens são estes oficiais, este é o ofício deles, e eles estão separados para fazer isto. Mas não eram só os sacerdotes que eram ungidos. Também os profetas eram ungidos. Eram separados para fazer o seu trabalho profético. Era-lhes colocado óleo sobre eles para dizer: este é o teu ofício e estás separado por Deus para profetizar, pregar, proclamar a verdade de Deus. Mas também outros eram os reis. Saul, Davi, Salomão, todos eles. Foi-lhes derramado óleo para colocá-los como reis em Israel e para separá-los somente para esse ofício. Bem, quando ele usa esta palavra Cristo, ou ungido, está a dizer-nos que nós estamos diante de um personagem que tem estes 3 ofícios. Ele é sacerdote, ele é profeta e ele é rei. E precisamos de analisar rapidamente isto. Bem, vamos começar por o profeta. O Senhor Jesus, isto é interessante porque Mateus, mais uma vez, influenciado totalmente pelo Antigo Testamento e de uma forma muito especial pela Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, ele irá escrever de uma forma que parece que estamos a olhar para o Pentateuco. Porque o Senhor Jesus tem 5 grandes sermões em todo o Evangelho de Mateus. E quem vê estes 5 sermões parece que está a ver um profeta da antiguidade. Quem é esse profeta? Bem, Moisés. Ele foi quem falou assim. Foi ele que teve essa autoridade. Nunca ninguém falou desta forma. Lembram-se, no final da vida de Moisés, ele dizer que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele e que Israel deveria ouvi-lo? Bem, aqui está ele. Ungido por Deus para trazer-nos a grande mensagem de Deus, o Evangelho. Mas não somente isso. Ele também era sacerdote. Sumo sacerdote. Mas temos um problema, Mário. Os sacerdotes eram da tribo de Levi. E Jesus, pelo que vamos ler aqui, é filho de Davi. E se é filho de Davi, ele é da tribo de Judá. Como pode ser ele sacerdote? Ou até sumo sacerdote? Se ele é da tribo de Judá. Bem, Mateus, que conhece bem o Antigo Testamento, e os judeus que conhecem bem o Antigo Testamento e que tu precisas também conhecer bem, sabem que o Senhor Jesus será sumo sacerdote de outra ordem. Vamos até ao Salmo 110. Salmo 110. Não vamos ler todo o Salmo, mas este é um Salmo messiânico que merece, obviamente, a nossa abordagem, mas vamos ler só o versículo 4. E fala acerca do ungido, do Messias, daquele que um dia virá, que Deus irá colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E quando chegamos ao versículo 4, notem, fala acerca do sacerdócio dele. Versículo 4 diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem de quem? Uau, quem é este homem? Lembram-se? Gênesis capítulo 14. Quando Abraão foi livrar o seu sobrinho Ló, que tinha sido levado prisioneiro por 4 reis, que venceram 5 reis numa guerra. E ele foi com 300 homens e venceu aqueles 4 reis e trouxe outra vez Ló de volta para a zona de Sodoma. E quando regressa, encontra um personagem que se chama Melquisedeque, que era rei numa cidade chamada Salem, que muitos confiam ser a antiga cidade de Jerusalém. E este homem, Melquisedeque, era rei, mas também sacerdote, porque Abraão dá-lhe dízimo a ele. E Melquisedeque abençoa a Abraão.
Aliás, os autores do Novo Testamento usam essa história para falar-nos acerca deste personagem misterioso. Desde o capítulo 4 até o capítulo 7 de Hebreus, este autor fala-nos acerca do sumo sacerdócio do Senhor Jesus. E fala-nos dois elementos acerca desse sumo sacerdócio. Que este sumo sacerdote simpatiza connosco e que este sumo sacerdócio é superior ao sacerdócio de Levi. E um dos argumentos que ele usa é que Levi estava em Abraão a dar dízimo a Melquisedeque. E este Melquisedeque é um tipo de Cristo. Não é Cristo pré-encarnado, é um tipo de Cristo. E o autor de Hebreus, no capítulo 7, usa termos muito difíceis que um dia, quando chegarmos a Hebreus, iremos analisá-los. Mas ele fala acerca de quem é este personagem, de como ele é parecido com Cristo. E eis algumas coisas que ele diz. Por exemplo, no versículo 1 de Hebreus 7, só vou mencionar, ele diz-nos que o sacerdócio de Melquisedeque é universal. Porquê? Porque ele vivia na cidade de Salém, mas ele abençoou um homem chamado Abraão, que não era desse lugar. Também era real, porque ele era rei e sacerdote na sua cidade. Também era justo. Era um homem justo, um homem que conhecia o Deus vivo e verdadeiro. Além disso, pacífico, porque é o que significa Salém, rei de paz. E era sem fim. Um sacerdócio sem fim. De tal forma que o autor de Hebreus diz-nos que este personagem não tem nem pai, nem mãe, nem princípio de dias. Mistério. Mas ele é um tipo de Cristo. E diz-nos, Cristo é desta ordem. Este é o sacerdócio dele. E sabem, o que o autor nos está a dizer é que este Cristo, este ungido como sumo sacerdote, irá fazer a grande expiação pelos pecados. Deixa-me só contar isto rápido. Na antiguidade, o sumo sacerdote, uma vez que oferecia o cordeiro no altar, fora no pátio, ele trazia o sangue para dentro do tabernáculo. Atravessava o tabernáculo, o lugar santo, e chegava até ao lugar santíssimo. Este sumo sacerdote tinha uma corda atada ao seu tornozelo. E quando ele chegava àquele lugar, lá dentro estava o propiciatório, a arca da aliança, e o propiciatório que era a tampa dessa arca, com os querubins. E ele derramava aquele sangue ali, com grande temor, esperando que Deus aceitasse o sacrifício, e Deus iria cobrir os pecados da nação por um ano. No próximo ano, ele teria que voltar outra vez e fazer exatamente a mesma coisa para que Deus, durante mais um ano, cobrisse, perdoasse o pecado da nação. E assim, sucessivamente, sucessivamente, sucessivamente. Hoje nós temos um sumo sacerdote que entrou no lugar santíssimo. Mas presta atenção, ele era o sumo sacerdote. Ele não tinha nenhum fio. Ele era também o sacrifício. Ele era o próprio cordeiro. Era o seu próprio sangue. O lugar onde ele fez o sacrifício foi a cruz do Calvário. O pecado pelo qual ele derramou o sangue era o meu e o teu. Todos os nossos pecados, colocados sobre ele, levados à cruz do Calvário, e naquele lugar ele paga o preço, o meu preço, o teu preço, no nosso lugar. E ele morre. É o sumo sacerdote que morre por nós, como sacrifício por nós. E para justificar-me a mim e a ti, para que eu e tu um dia sejamos chamados justos, santos e amados, ele transfere a sua justiça, a sua vida perfeita para nós. Agora, sabem, eu e tu somos perfeitos diante de Deus, mas não porque eu e tu vivemos de forma perfeita, mas porque aquele que viveu de forma perfeita transferiu a sua perfeição para nós. Esta é a mensagem, este é o Evangelho. É isto que nos salva dos nossos pecados. Este é o Cristo que eu e tu devemos crer e devemos de ter como Rei. Porque o último ponto é isto. Ele é o Rei ungido. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei do Universo. Aliás, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Todas as coisas subsistem por causa dele. O autor aos Colossenses, o apóstolo Paulo, diz-nos que ele é o primogênito de toda a criação. Mas não como os testemunhas de Jeová dizem que ele é. Ele não foi o primeiro a ser criado, ele é eterno.
Ele não tem nem princípio nem fim. Quando diz que Ele é o primogênito de toda a criação, está a dizer-nos que Ele tem o direito sobre toda a criação. Apocalipse capítulo 5. Quando não há ninguém para abrir os selos, que é esse livro da criação, do direito sobre toda a criação. João chora. Quem pode abrir? Então alguém diz-lhe: eis aqui o leão, da tribo de Judá, ou da raiz de Judá. Ele sim pode abrir o quê? O livro. Este é o rei que Deus ungiu para ser o rei de toda a terra. Mas presta atenção, para ser o rei da tua vida. E tu precisas nesta manhã decidir. Tu precisas nesta manhã de creres neste rei. Tu precisas de arrepender-te do teu pecado e seguir este rei, submeter-te a este rei, porque senão continuarás debaixo do rei pecado. E amanhã pode ser o teu último dia. E podes acordar no inferno, onde pagarás pelo teu pecado por toda a eternidade. O que é que irás fazer? Há uma coisa que podes fazer nesta manhã. Clama aos céus. Pede ao Senhor: salva-me. Salva-me. Diz-lhe: Senhor, eu tenho pecado contra ti. Lembra-te que o teu pecado é contra Deus. O Deus que é santo, o Deus que é puro, o Deus que não pode ver o pecado, o Deus que odeia o pecado, o Deus que irá colocar a sua ira sobre os pecadores para sempre. Esse é o Deus que tu precisas de ir correr para que te salve. Precisas de crer no seu Rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque este é o único Rei que pode fazer-te entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Não há outra forma. Este é o Evangelho. Este é o livro da genealogia de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor amado, nós te agradecemos por esta preciosa verdade. Este é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de qualquer pessoa. Senhor, os nossos pecados são muitos, são imensos, são terríveis. Senhor, temos vergonha até de mencioná-los, mas a tua graça é maior. O que tu fizeste na cruz, a tua obra no Calvário, pode perdoar-nos de qualquer pecado, de qualquer miséria. Senhor, ajuda-nos a ser como aquele homem, como aquele publicano que batia no seu peito, que não conseguia nem sequer olhar para os céus e que dizia: Senhor, sê propício a mim. Que nesta manhã alguém possa ver o pecado que tem cometido contra ti e ver que Jesus Cristo é a solução. Que Jesus Cristo é aquele que pode perdoar os pecados. Que Jesus Cristo é o sacerdote, é o rei e o profeta que traz salvação a todo aquele que crê. É o único mediador entre os homens e Deus. É o único nome pelo qual nós podemos ser salvos. Senhores, salva, Senhor. Tem misericórdia. Salva alguém esta manhã. E, Senhores, faz com que a tua igreja continue a confiar neste Evangelho. Porque é o Evangelho que pode salvar os nossos filhos. É o Evangelho que pode voltar a trazer uma nova geração a esta igreja. É o Evangelho que pode levar-nos a plantar outras igrejas. É o Evangelho que levará pessoas de todas as nações a renderem-se ao Rei Jesus. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.